Olá, boa noite. Entrando aqui ao vivo para falar de um assunto maravilhoso, importantíssimo, que é sobre sexualidade e preconceito. Já já a gente vai estar aqui com o Bruno. O Bruno já apareceu aqui ao vivo, Bruno Borges. É um prazer enorme receber o Bruno. O Bruno faz um monte de coisa legal na vida. Imagino que vai ser uma pessoa que vai voltar até em outras oportunidades aqui no Projeto Vida para conversar com a gente. Acabei de sair de um papo com ele, falei, bora continuar esse assunto no Instagram para as pessoas poderem entrar e conhecer também você, conhecer um pouquinho aí da sua história, que é muito inspiradora. E eu tenho certeza que essa história do Bruno vai ajudar muita gente. A gente vai falar de preconceito, vai falar de autoaceitação, a gente vai falar de história de vida, de como que é perceber a sua sexualidade, viver a sua sexualidade sem culpa. Então é um papo maravilhoso. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem de repente ainda não conhece a página, falar só um pouquinho aí rapidamente. Eu sou a Fernanda Costa, psicóloga, educadora parental, isso aí na área profissional, né? Sou mãe da Malu e do Raul, casada com o Will. E dentre tantas coisas legais aí que eu faço, referente a trabalho, né? Eu trabalho nas escolas, levando educação emocional, né? Para os professores, para os pais, enfim. E aqui no Projeto Vida, aqui no Instagram, a gente traz muitos assuntos relacionados a essa temática da educação emocional. Estamos aí numa semana especial, né, da diversidade sexual, trazendo esse assunto que ainda é tabu, não deveria ser, mas é. Então a gente está com essa proposta de trazer conteúdos, trazer vídeos, trazer lives, trazer convidados para vocês, para ajudar aí a desmistificar esse preconceito, esse tabu, que parte de um desconhecimento, né? As pessoas elas têm preconceito com aquilo que elas não conhecem. Então o Bruno está aqui para ajudar a gente. Muitíssimo obrigada, Bruno. E eu já vou colocar aqui o Bruno ao vivo para falar com a gente. O Bruno está entrando. Vou escrever aqui o tema também, para quem for chegando agora já saber sobre o que a gente está falando. Bruno, obrigada. Boa noite, eu que agradeço. Uma honra ter você aqui. É a indicação do Marcelão, né? Marcelo vai estar com a Isso, gente também na quarta, né? As nossas lives elas são de segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas. Essa semana aí com essa temática, né? sim. E aí hoje a gente vai falar de sexualidade e preconceito. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal, Bruno, por favor. Conta um pouquinho aí de quem é você. Boa noite, eu sou Bruno Borges Queiroz, filho de Marco Antônio e Solange Aparecida, mineiro, 38 anos, casado. Sou formado em administração e terapeuta sistêmico e facilitador de constelações familiares. Então, venho aí do mundo corporativo e há 3 anos, praticamente, eu estou no mundo terapêutico. Legal. E conta um pouquinho, Bruno, você trabalha com isso, com as constelações sistêmicas? Como que é? Sim, sim, eu trabalho com atendimento individual, atendimentos em grupo, né, grupos de constelação. Tenho, como terapeuta sistêmico, eu tenho atendimentos continuados, então, não sou psicólogo, mas tenho um trabalho de orientação, de aconselhamento sistêmico, que pode ter uma sessão ou várias sessões, a depender da necessidade, enfim. E tenho também um projeto chamado Constelar, com a minha parceira Gisela Batista, em que a gente leva o olhar sistêmico para mais pessoas de uma forma ah, através de workshops, através de bate-papos. Então, é uma forma das pessoas conhecerem os fundamentos das constelações, os fundamentos sistêmicos de Bert Hellinger. E também temos workshops em grupo, e inclusive amanhã à noite a gente tem uma vivência. E estamos assim disponíveis para atuar. Também atuamos com o organizacional, levando o olhar sistêmico para as organizações, né? O olhar sistêmico das constelações é um olhar que se aplica em qualquer relação, qualquer tipo de relação. Então, ele já se expandiu para o direito, para a medicina, para as empresas, para as escolas, para tanta coisa, para as próprias, né, A área da terapias, enfim. saúde também, né? A área da saúde, sim, olhando para sintomas, o que está por trás de sintomas, como auxiliar nos processos de conscientização e compreensão de tantas questões que atuam em nós.
Que legal, muito bacana você ter comentado aqui. A gente tem nossa temática, já vamos entrar aí na nossa temática, mas é Sim, legal porque às vezes vai que tem alguém procurando exatamente por algo que você oferece. Então é legal as pessoas saberem o que que você faz da vida, sim. com o que que você trabalha. Você sabe que hoje a gente vai falar, né, de sexualidade e preconceito, Uhum. referente a essa sexualidade que de repente não é normativa, né? Sim, Que sai da casinha, né, do que consideraram normal. Olha que absurdo. Mas é importante a gente saber, assim, que muitas pessoas, por incrível que pareça, eu conheço gente que fala assim, eu não conheço nenhum gay, nossa, eu não tenho amigo gay, não tem nenhum gay na minha família. Bom, isso é o que as pessoas acham, né? sim, E aí, assim, às vezes a visão, a ideia que as pessoas têm do gay é tão deturpada, é tão preconceituosa, é tão carregada de estigmas por conta de não conhecer. Então, essa proposta dessa semana é desmistificar, é quebrar muros, é quebrar barreiras, é quebrar preconceitos. Na verdade, eu sei que é uma ambição muito grande da minha parte, né? Eu sei que eu não vou mudar o mundo, transformar o mundo com uma semana especial de conteúdos no nosso Instagram. Porém, eu acredito que algumas pessoas vão entrar e falar, assim, absorver alguma coisinha e falar, nossa, não tinha pensado nisso. Nossa, aquele negócio que aquele cara falou. Nossa. Assim, trabalhar o respeito, a aceitação e a empatia. isso, Porque é como aquela famosa frase, né? Aceitar é uma escolha, respeitar é um dever. E como sim, que eu respeito se eu não conheço, se eu não entendo, se eu estou cheia de preconceitos, né? Até gosto de falar que o preconceito, significado, né? É a falta do conhecimento. Um sim, pré-conceito. Então, você toma um conceito previamente, sem conhecer. Então você julga, né? O preconceito ele é julgador. E eu quero até começar fazendo um depoimento honesto, autêntico, pessoal, o qual eu me envergonho e ao mesmo tempo acolho a minha culpa, entre aspas, né? Me livro da sim. minha culpa para entender assim que naquele momento da minha vida eu não tinha condição de compreender o que eu estava dizendo. Eu já trabalhei com telemarketing quando eu era bem novinha, uns 19 anos, eu acho. Uhum. E telemarketing tem bastante gay. Tem Sim. bastante. Por incrível que pareça, assim, não sei se é a maioria, mas assim, grande parte das pessoas são gays. E eu conheci muita gente gay nessa época e tal. E eu tive experiências negativas com essas pessoas, que hoje eu entendo. Aliás, alguns anos depois eu já entendi que não tinha nada a ver com a sexualidade delas. Só que eu associei aquele negativo, eu criei um preconceito daquilo. Comecei a achar, todo gay é falso, porque não é possível. Todo amigo gay que eu tenho me apunhala pelas Uhum. costas. Isso não tem nada a ver com o que o cara faz na cama. Não tem nada a ver com o tipo de desejo que ele sente, tem a ver com caráter, que é outro patamar. Uhum. Mas eu adquiri esse preconceito, eu fiquei alguns anos com o pé atrás, sabe? Até eu me envergonhar, aceitar, né? Então veio muita vergonha quando eu aceitei, que eu falei assim, gente, olha que lugar que eu estou. Eu estou julgando que alguém, pelo fato de gostar de homem ou de mulher, ou de sei lá o quê, eu estou julgando que isso tem alguma coisa associada com o caráter dela, dela ser confiável ou não. E sim, é fato, eu tive experiências com pessoas que, entre aspas, me traíram, me apunhalaram pelas costas, enfim, foram falsas. Agora, relacionar isso com a sexualidade é muito pobre, é muito pobre. Então, eu quis trazer isso porque às vezes a gente fica falando de preconceito, o preconceito do outro, fulano é preconceituoso, que coisa feia, nossa, que horrível, eu não sou, É. né? Você faz uma pesquisa, você pergunta, você conhece alguém preconceituoso? Dá quase 100%. Eu fiz essa enquete hoje, está aqui nos stories Sim. nossos, quem quiser ir lá responder. Daí, na sequência, a pergunta seguinte é, você é preconceituoso? Eu não olhei ainda o Levanta a mão resultado. quem não for. Sim. Eu não olhei ainda o resultado, mas normalmente as pessoas não se percebem nesse lugar. E se a gente não se percebe nesse lugar, a gente não tem como mudar, né? É. Então eu falei, gente, depois dessa vergonha, né? Eu falei assim, gente, nada a ver, nada a ver. Não é, Bruno? E aí eu quero trazer, voltar naquela sua fala, quando você falou da semana, né? Não tenho a pretensão de mudar. A gente não muda o mundo com os cancelamentos, tá? Isso não muda absolutamente nada. Isso, o que vai mudar é a conscientização, é a consciência, é o conhecimento. Então, os preconceitos, quando não se conhece, muitas vezes as pessoas têm medo.
Elas não sabem como lidar. Às vezes existe uma resistência para olhar para algo. Então, Uhum. a questão sexual das pessoas, isso não influencia, mas quando a gente se sente de alguma forma afetado, atacado, machucado, a gente vai buscar ferir o outro naquilo que a gente tem disponível, né? E vai cutucar Terrível. onde tem talvez a fragilidade da outra parte. Maldade? Não, é o que a gente tem de recursos naquele momento. E o que faz isso mudar? A consciência. Então, quando eu percebo que eu não preciso olhar, talvez, para uma mulher trans na rua e agredi-la verbalmente por ela ser trans, né? Eu posso olhar assim, qual a conduta? Ela está fazendo algo errado? Não, ela simplesmente está sendo ela. Então eu respeito, né? O respeito é muito importante. E esse respeito ele A começa base, né, que a gente tem que ter. dentro de nós. Então eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o meu olhar em relação ao outro. E se eu mudo isso, então é um a menos. Então, se nesse nosso bate-papo, talvez uma pessoa puder ter um outro olhar, é um a menos, talvez, para fazer vamos dizer, não vou dizer o mal, mas para fazer, talvez agredir. É um a menos para agredir, é um a menos para ser preconceituoso e talvez começar a ter conceitos do que de fato é. Uhum. Então, Nossa, muito bom. E aí a gente estava conversando, eu sim. queria começar te perguntando um pouquinho assim da sua história de vida, tudo bem? A Sim, gente vamos caminhar lá. para essa que você me contou uma coisa super interessante assim sobre você, né? Sim. É, as pessoas confundem muito, tá? As pessoas fazem muita confusão. Fala, opção sexual, eu respeito a opção sexual. Não é opção, né? Eu queria que você explicasse isso. O que Sim, que é orientação e o que que é opção? Para as pessoas entenderem, assim, acho sim. que primeira coisa para desmistificar. É muito Dar um interessante. coisas. Sim, muitas pessoas ainda tratam de uma forma sem saber, é a opção da pessoa, é a opção. Não, não é uma opção. Não é, né? Opção é eu ir na padaria e falar se eu quero um pão francês ou um pão de milho, por exemplo, pão de batata. Isso é uma opção, eu tenho lá. A questão homossexual não é uma opção, é uma orientação. Então, se a gente olhar de uma forma mais ampla, a gente está falando que todos nós somos seres espirituais. Aqui eu não estou trazendo para a religião, mas somos seres espirituais experienciando uma vida na Terra. Então, o nosso espírito, a nossa alma, ele não tem sexo. Essa nossa embalagem, o nosso corpo, nós temos a embalagem masculina, feminina, e tem a que não é nem masculina nem feminina, tem outras formas. Então, cada um tem a sua forma. E tem a questão da identificação. Então, a minha orientação, por exemplo. A minha orientação, eu me sinto sexualmente atraído por uma mulher. Eu me sinto sexualmente atraído por um homem. Ou eu me sinto sexualmente atraído por uma mulher e por um homem. Né? Os bissexuais, por exemplo. Então, a orientação é onde está o meu desejo. Isso independe do meu genital, isso independe do meu gênero, é a minha orientação. É aquilo é onde eu vou me relacionar, onde eu vou ter o meu prazer sexual. Então, mas se alguém falar alguma vez para você, é uma opção, acolha a fala. Muitas vezes a gente fala sem conhecer. E eu já fui um Sim. deles também. Eu já estive do lado preconceituoso, do lado de não saber mesmo. Então, é, um, é uma oportunidade que a gente tem de olhar além, de ampliar. Uhum, com certeza. Então fica a dica aí, quem não sabe, isso daqui é praticamente uma aula, né, que o Bruno está dando aí para gente tomar, ampliar a nossa visão, né? Sim. Ampliar. Porque a nossa visão, às vezes, ela é muito empobrecida em relação a temáticas extremamente importantes e relevantes. E é esse o convite que a gente faz aqui no Projeto Vida o tempo todo, de ampliação, de consciência, né? De quebra de paradigmas, da Sim. gente realmente estar aberto a conhecer novas histórias de vida, novas formas de ser e se relacionar e de estar nesse mundo, né?
E a sexualidade é uma dessas possibilidades, em meio a infinitas possibilidades que nós temos de nos relacionar, a sexualidade é uma delas, E por que né? temos E tanta dificuldade, né, como seres humanos, de lidar com a nossa sexualidade? Então, a gente não lida nem direito com a nossa, o que dirá com a dos outros. Então, muitos estão mais ocupados em olhar a sexualidade dos outros, daqueles que se permitem vivenciá-la plenamente, daqueles que não se permitem, do que olhar para si. Então, o que que eu gosto, o que que eu quero, o que que eu posso? Então, não é tão fácil quanto parece, né? Existem muitas questões que às vezes impedem a pessoa de olhar. você falou uma coisa importantíssima, é tão difícil ser a gente mesmo, porque a Sim. gente nasce numa sociedade. Eu costumo brincar, eu falo que o ser humano ele nasce oceano, e à medida que vai avançando os anos, a gente vai se transformando em gotinha. Gotinha, não é nem rio, nem lagoa, é gotinha, sabe? Porque a sociedade ela vai pressionando a gente a entrar em caixinhas. E se a gente aceita entrar nessas caixinhas, a gente vai ser aquela pessoa que faz tudo que é esperado socialmente, né? Aquela pessoa que não tem autenticidade. De repente, Por para quê? algumas pessoas, faz sentido seguir aquele padrão. Ela vai encontrar propósito dentro daquele padrão. Para outras pessoas, aquilo vai ser um sofrimento enorme, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade de ser a gente mesmo, porque a nossa singularidade, ela não costuma ser respeitada, nem pela família, nem pelos professores, nem pelos nossos gestores, mentores, enfim, parceiros, colegas, amigos. A gente vai se atropelando, sendo atropelado e atropelando os outros o tempo todo em prol de um social, em prol de um coletivo. Só que é justamente na nossa singularidade que está a nossa essência, que está a nossa potência. Então, quando você percebe que a sua sexualidade não é socialmente aceita, o que que você faz com isso, né? Eu acho que esse é um momento muito desafiador na vida de grande parte das pessoas, porque a sociedade ela não está preparada para olhar com naturalidade para aquilo que é diferente da norma, né? Da média. Como que foi para você? Como que você se percebeu? Assim, como que foi para você perceber sua sexualidade? Poxa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu me sinto atraído por isso, por aquilo. Como que foi para você essa percepção? Foi um processante, foi interessante. Desde pequeno, eu já percebia que eu tinha uma percepção sexual muito forte. Então, eu simplesmente percebia, não tinha essa consciência do que era, mas eu percebia. Ah, e ao longo do tempo, eu percebia que eu tinha atração por mulheres e por homens no início. Eu não entendia o que era Uhum. atração, eu gostava. Na verdade, eu que eu não era personagem, mas eu, como é que eu posso dizer? Eu tinha uma ilusão de ter um relacionamento com uma mulher. Ilusório para mim. Então, na minha mente, Uhum. eu teria essa e tudo ia certo. Internamente não era o que meu organismo, meu corpo dizia. A minha energia sexual não estava, mas eu tinha aquela imagem fantasiosa do casal, né, homem e mulher casado com família margarina, né? Algo que talvez eu buscasse por de relacionamentos dentro da minha família, e eu não falo só dentro da minha casa, mas no, Ô, Bruno, tá dando uma travadinha aqui para mim. Bruno, tá conseguindo me ouvir? Deu uma travadinha para mim, não tô conseguindo te ouvir. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Bruno? Você me ouve? O Bruno saiu, deu um probleminha ali na conexão. Olha quanta gente, que bacana. Um assunto tão importante, né, galera? Vamos tentar conectar com o Bruno aqui de novo. Olha, ele já apareceu aqui para continuar esse papo. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Ó, o Bruno já está entrando novamente. Vamos lá, torcer para dar certo agora a conexão. é quando às vezes dá uma travada, dependendo, corta, e eu não estava te ouvindo. Então, deixa eu Ah, voltar. Eu eu estava também não falando, ouvi.
Estava falando da questão. Então, sim, eu tinha essa ilusão da família perfeita, da família comercial de margarina, bem-sucedida, bonita, enfim, tudo isso. Mas conforme eu fui crescendo, eu até tentei me aproximar de algumas garotas, mas não conseguia. Eu não tinha um impulso. Eu sentia talvez a pressão, porque os meus amigos faziam isso, porque a sociedade de alguma forma fazia isso, mas internamente eu já sabia que era diferente. E eu cheguei a perceber que eu era diferente. Eu sabia disso, né? Eu tive, Você sabe dizer assim, mais ou menos com que idade você percebeu que você tinha atração por meninos? olha, talvez uns 9 anos, É por aí, né, que a gente uns começa. 8, 9 anos de idade. Ah. É, E aí você é, guardou com você? Você eu tinha guardei alguém, com. algum amigo, alguém para desabafar? Não, imagina, não tinha ninguém para falar. Eu não falava nem para mim, porque eu não E olhava para isso. Eu percebia, mas eu não olhava. tá. Então, Tava isso, ali, mas tipo, ah, faz de conta que eu não tô vendo. porque eu não tinha consciência. Era algo assim, não, eu simplesmente não, eu desconhecia. Como que eu vou saber que eu era diferente se, né, se eu não sabia o que era ser outra coisa? Então, o meu, entre aspas, diferente, eu só fui ter consciência bem mais velho, porque a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. Então, eu não percebia. Eu fui começando a perceber quando eu vi os meus amigos falando e eu não me conectava com a fala deles. Mas até aí Tá. eu não tinha essa compreensão de que isso tinha a ver com a orientação sexual, de que eu não tinha nada, nenhuma percepção disso. Conforme eu fui passando o tempo, lógico, aí eu fui percebendo e notando que o meu desejo sexual não estava para as mulheres. Mas isso de uma forma meio que escondido. Eu não aceitava isso, eu não olhava para isso. O corpo dizia, mas a mente não deixava isso vir, como uma Tá. defesa. Que de repente você próprio teve preconceito inicialmente? Muito, mas muito, muito. Foi interessante porque na terceira série, eu não lembro com quantos anos eu tinha, acho que 10 anos, talvez. Eu tinha um amigo que ele tinha muitos trejeitos. Aliás, uma coisa interessante que eu até estava lembrando hoje, né, mais cedo. Eu tive muitos amigos gays, os meus amigos no colégio eram os meninos normalmente mais sensíveis. E a gente ia passar um fim de semana, não lembro se era Guarujá, enfim. E aí eu lembro quando ele chegou em casa, ele tinha muitos trejeitos. E eu lembro de ele falar, não sei como é que ele se referiu aos meus pais, mas naquele momento os meus pais notaram algo e por uma questão de dificuldade deles também de lidarem com isso ou de falta de conhecimento, a gente teve a viagem de fim de semana cancelado. Eu não, eu assim, eu entendo que inconscientemente ali foi uma informação que eu recebi, né? Não, daquele jeito não pode ser. Não que eu tivesse necessidade, nunca tive os trejeitos. Mais sensível, sim, sempre fui mais sensível. Mas a sensibilidade não está associada à orientação, né? Isso também Uhum. é preciso deixar muito claro. Tem homens Claro. heterossexuais extremamente sensíveis e tem homens homossexuais extremamente agressivos. Então isso né? É bom desassociar porque muitas vezes as pessoas acham que meu filho é sensível, então ele vai ser gay. Não, não necessariamente. Uhum. Então, os preconceitos, sim, aí tinham colegas na escola e sempre tinha aquele que todo mundo apontava o dedo. E eu era um deles também, que apontava na escola. Por Sério, quê? você fazia isso? Porque se eu não apontar o dedo, alguém poderia me notar. Então, se eu não fizer parte do coro, né, contra alguém mais fragilizado, alguém vai me Cara, perceber. E eu não queria ser percebido. Então, o que meu negócio louco. preconceito, sim. Só que eu, novamente, sem a consciência. Então, se eu fazia as brincadeiras, as piadas, não era uma maldade minha. Era simplesmente que eu não tinha consciência. E naquela necessidade de se sentir pertencente, não ser excluído, como aquele colega, a minha defesa qual que foi? Atacar também, né? Caramba. Então, então Fazer isso, um adendo para isso que sim, você trouxe, essa importância, né, do pertencimento. sim. Em constelação, com certeza, se trabalha bem forte essa temática, porque a gente sabe Uhum. que isso acaba levando a gente para alguns lugares, né? Em nome do pertencimento, que a gente acaba dizendo sim para os outros, para pertencer, para fazer parte daquele grupo. Então, eu não concordo, mas eu finjo que eu concordo e tal.
Só que com isso a gente está dizendo não para a gente mesmo. Exato. E isso é um terreno assim perigosíssimo, perigosíssimo. A E aí, última pessoa para dizer não deveria ser a gente, né? E é a sim. primeira que a gente diz. E aí foi interessante que por volta de uns 15 anos de idade eu entrei para a igreja evangélica, a igreja batista, que foi muito importante. Hoje, assim, eu tenho a compreensão da importância que foi conviver num meio religioso muito conservador. Aquilo me protegeu, porque se eu não tivesse aquela forma de educar, de talvez até podar, eu não sei o que eu teria feito. Pela questão de ter essa percepção da energia sexual, de talvez ter vivenciado coisas muito mais nocivas do que benéficas para mim. Então, ao longo de quase 13, 14 anos, eu frequentei a igreja. E lá eu tive a minha primeira namorada, com 23 anos de idade. Primeira e única namorada. Novamente, eu sabia que eu tinha desejos, mas eu não olhava para isso. Na igreja eu aprendi, de alguma forma, eu não vou corrigir, não é que eu aprendi, eu acreditei que eu poderia mudar. Então, se Deus me proporcionou um relacionamento, então, que, quer dizer que tinha jeito de eu mudar a minha percepção. E foram 4 anos e meio muito bons. Assim, eu sou muito grato à vida da minha primeira namorada e noiva, por tudo que a gente aprendeu, vivenciou juntos, por tudo que eu recebi dela, foi muito importante. E conforme a nossa relação acontecia, eu tinha aquele movimento. Quando vai vir a cura? Em que momento eu vou mudar? Quando eu vou mudar? E não acontecia. Aí eu pensava, talvez falta de fé. Vamos dar mais um passo de fé. Vamos ficar noivos. E marcamos casamento. E aquela mudança não acontecia. E conforme o casamento se aproximava e a mudança não acontecia, eu comecei internamente a entrar num estado de pânico. Então, assim, na época eu tinha muitas lesões no rosto porque era emocional, porque eu não olhava para isso. Né? Aliás, essas lesões me acompanharam desde da adolescência, mas foram se agravando. Por quê? Porque era algo emocional reprimido. E pegou uma Traumatizou, né? fase da minha vida, e somatizei, uma fase da minha vida que eu viajava muito a trabalho. Como eu não tinha coragem de me matar e nem pensava em me matar, nunca passou pela minha cabeça, mas eu tinha um movimento de querer morrer, porque eu não tinha solução. Então, nas viagens, eu rezava, pedia para Deus para derrubar o avião enquanto eu estivesse viajando, para que eu pudesse ter fim à minha vida, porque já que eu não conseguia mudar, e muitas vezes eu não acreditava que eu teria coragem de trazer isso à tona, né, de ter que romper uma relação, então eu preferia me sacrificar, ou, na verdade ser sacrificado, do que uh, trazer desgosto e trazer tristeza para muitas pessoas. Ou seja, você estava fazendo tudo que a sociedade esperava que você fizesse, Sim, e menos isso do estava que... te anulando a um ponto de perder o desejo, o Sim, tesão pela vida. exato. E aí, faltando 3 meses para o casamento, eu pus fim à relação. Eu fui conversar com o pai de um amigo pastor, e ele me aconselhou, ele falou, não case, não faça isso, nem por você, nem por ela. E foi um presente, o que esse amigo me trouxe. Porque eu não tive, assim, foi a única pessoa com quem eu conversei, não tinha com quem conversar sobre esse assunto. Eu não me sentia à vontade para conversar dentro de casa e não sabia a quem recorrer. E esse pai desse amigo, pastor, me falou: não case. Naquele momento, ele me deu um presente. Né? Então, assim, eu não sei nem se ele tem a consciência do presente que ele me deu, mas ele me deu um presente. Mas eu ainda levei um tempo para conversar com a minha parceira, né, minha namorada. E ela ainda acreditou, de alguma forma ela falou, mas a gente pode rever isso junto. Eu falei, não tem como. Eu assisti muitos vídeos na internet sobre cura gay, sobre conversão, reversão, olhei tudo. E eu lembro que o mais me marcou eram vídeos de casais de 60, 70 anos, com 40, 50 anos de casados, que depois da morte do marido, a mulher descobria que ele tinha um parceiro, que o marido era gay, mas ele não pôde se assumir. Aquilo para mim, eu falei, eu não quero isso para minha vida. E aí eu conheci meu companheiro, né, meu marido, o Beto,
Mas ainda assim eu tinha preconceito, eu não tinha coragem de apresentá-lo ainda para os meus amigos. Meus melhores amigos levaram 2 anos para conhecê-lo. A minha mãe Gente, levou meses, o meu pai talvez um ano ou mais. Tanto que uma vez minha mãe já o conhecia, a gente estava no shopping e um casal de grandes amigos, né, até sou padrinho deles, nos encontrou no shopping. Na hora eu fiquei completamente sem reação, em pânico, né? Eles até chegaram a cogitar, pensar talvez que pudesse ser namorado da minha mãe. Mas assim, aquilo dentro de mim ainda não estava pronto. E aí em 2012 eu fiz uma constelação. E a questão da homossexualidade apareceu. Não de uma forma clara. Eu levei mais algum tempo, um bom tempo até ter essa consciência. mas vem Enquanto eu cá, você não, já estava com o seu parceiro, o já estava Beto. com meu parceiro, então assim, dentro de casa eu tinha uma vida de casado normal, a gente saía tudo, muito discreto os dois. Ele, por já ter esse perfil mais reservado, eu também não queria me expor, diferente do que eu fazia na minha primeira relação, né? Uhum. E então dentro de casa era uma coisa, fora de casa não. Então para amigos, familiares, eu não tinha essa abertura. Então eu me fechei do lado pessoal para as pessoas. Então foi um período em que eu não tocava no assunto. Ninguém perguntava, eu também não falava. E alguns amigos depois me disseram que já sabiam. E eu quase briguei com eles, então, porque vocês me falaram, né? Foi importante, Sério? mas foi importante o respeito deles, né? Igual eu tinha comentado, ninguém tem o direito de tirar o outro da sua verdade. Ninguém tem direito de escancarar a verdade do outro, né? Isso é um processo interno. Se alguém tivesse feito isso comigo com 15 anos de idade, eu não sei o que teria acontecido, né? Então, o meu processo é meu e único. Então, sim, o meu pode ter sido longo, né? É relativo esse longo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu vivi o que eu precisava. Então, por isso que eu falo, a minha primeira relação foi muito importante, porque ela me protegeu. Ela me preservou de algo que poderia ter sido muito mais nocivo, e a gente estava comentando, né? O que que acontece muitas vezes daquela percepção de que o homem gay é um homem promíscuo. É o que eu estava falando. Durante talvez uma infância, uma juventude e até um início de vida adulta, ele não pode vivenciar plenamente a sua sexualidade. Então aquilo fica reprimido. Quando ele ganha independência, ele quer tirar o atraso. Ele quer viver tudo aquilo que ele não viveu desde a sua infância. Então ele quer viver tudo de uma vez. Então aí passa a ser quantidade, não a qualidade. Então essa é a percepção da Ele sociedade. está até Então acha com compulsão, né? como? A compulsão sexual Sim, também, porque né? aí o que acontece? Tá ligada a essa A compulsão repressão também toda tá, que e também está vinculado à pornografia, porque a forma como as pessoas aprendem a sexualidade é através da pornografia, né? Não se tem uma educação sexual que traga consciência. Então as pessoas têm aquela referência da pornografia, dos vídeos na internet, né? Antigamente revista, mas hoje os vídeos que são acessíveis a qualquer pessoa. Então aquela referência de sexualidade industrializada, ela é muito nociva para os relacionamentos, porque na vida real não acontece assim. Aquela performance, aquela beleza, aquela luz, aqueles efeitos, os gritos, isso não é real. Mas as pessoas constroem dentro delas que isso é real. E elas se frustram quando elas têm um parceiro, uma parceira dentro de casa que talvez esteja um pouco fora do peso, que talvez não tenha um físico tão bonito, um genital tão bonito, ou não tenha a entrega que aquela performance da pornografia traz. Então a pessoa fica condicionada àquilo. E aí ela começa a rejeitar o que ela tem. E ela se perde nisso. Né? Então cada vez mais as pessoas têm dificuldade na sua sexualidade, que é algo mal resolvido na sociedade como um todo. Né? E quanto mais vinculada à pornografia, mais distante elas estão da realidade. Então, essa sexualidade industrializada ela é muito nociva para as relações. Por isso que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, ou se relacionando menos, ou mais intolerantes às dificuldades, né? Quando, na verdade, a reunião de um casal é para que ambos possam crescer e aprender e confiar. Né? É um aprendizado junto, uma descoberta juntos. sim. E aí o meu Ai, olha, processo foi assim, de alguma forma longo, foi difícil, né, olhar para isso, até
ainda para mim não é fácil, ainda hoje eu tenho, hoje não, menos, mas até um ano atrás eu tinha uma resistência, né? O Marcelo Azevedo, querido, que eu conheci do grupo do Homossexualidade Saudável, quando ele montou o grupo, e eu participei desde o primeiro encontro, eu participava assim com maior alegria, prazer e disponibilidade. Mas na hora de divulgar nas mídias sociais, eu era o Bruno reservado, quadradinho, cheio de receio do que as pessoas vão achar. Maldade minha? Não. Uma crença limitante de que se eu mostrar quem eu sou, talvez alguém não aceite. Mas se nem eu me aceito, como é que eu vou querer que alguém me aceite? Então, isso tem sido muito um presente, né? Poder cada vez mais ser quem se é, né? Eu ser quem eu sou. E olhar para a sexualidade, não só a minha, mas a sexualidade das pessoas como algo natural, com muito Uhum. respeito. E trazer a consciência, né? Não adianta a gente sair cancelando. Eu estava lendo há pouco aqui a Natura, porque fez uma campanha em Dia dos Pais que colocou uma mulher trans, né? Eu não sei se trans, nem sei se é o termo correto, mas a Tami Miranda, filha da Gretchen, em que né, as pessoas achando um absurdo. Bem, a gente pode olhar de uma forma mais limitada, ou a gente pode olhar com respeito. Para aquele núcleo familiar, aquela é a família que existe. Nem todos os núcleos familiares vão ser compostos de um pai, aliás, de um homem e de uma mulher, né? Algo que todos nós temos, sem exceção, é um pai e uma mãe. Viemos de um homem e de uma mulher. Então, isso todos nós, independente de quem quer que seja, isso é algo que é unânime. Todos nós viemos de um homem e de uma mulher. Isso biologicamente, né? Viemos de um esperma e de um óvulo, do lado de um homem e de uma mulher. Quem vai criar, isso pode ser, lógico, os pais que donos desse material, pais adotivos, pais de, enfim, tem até um nome que as pessoas às vezes usam, não é pai de cuidado, é pai de carinho, pai de afeto, enfim. Enfim, cada um tem o pai certo. E quando a gente fala da sexualidade, acho que é muito importante trazer também uma fala. Os pais não precisam necessariamente, não que não precisa, mas para alguns pais não é fácil aceitar a sexualidade dos filhos, né? Muitas vezes eles não se adaptam, eles não são tão resilientes em aceitar isso. Por uma série de questões, uma rigidez, uma dificuldade de educação, de criação. Então, não cabe aos filhos querer empurrar goela abaixo a sua sexualidade para os pais. Cabe aos filhos respeitar. Ter respeito e gratidão por esses pais. Se os pais não conseguem ver, pode ser que talvez, pela não aceitação desses pais, o convívio não seja tão frequente, não seja tão profundo, né? Não tenha tanta, como é que eu posso dizer? Não tenha tanta convivência, mas o respeito dos filhos para os pais, esse não tem o que se falar, não existe uma condicional para isso. Sem respeito, sem reconhecimento, sem gratidão, os filhos que não têm respeito, reconhecimento ou gratidão pelos pais tendem a ter muitas dificuldades na vida. Quando eles podem reconhecer e agradecer, mesmo que esses pais não aceitem a orientação ou a forma como esse filho ou essa filha está conduzindo sua vida, ainda assim, esses pais deram a vida. E não tem como retribuir de volta essa vida. Isso é o maior. Sim, nossa, muito legal, muito Uhum. legal. Tô adorando seu relato. E você está conseguindo ver os comentários daí? Pouco. Eu não, na verdade, eu não li muito, não. O Agora pessoal eu está vi que tem. gostando muito. E Uhum. assim, tem muitos feedbacks positivos, agradecendo Bom, principalmente o seu relato, se emocionando, e se inspirando. Então, as pessoas estão muito agradecidas. Lembra que eu falei para você antes da gente entrar ao vivo? Eu sim. tenho certeza que você vai ajudar muita gente com seu relato, porque eu acho que muita gente pode se identificar, muita gente pode ter já vivido algo parecido, conhecido, enfim. Em algum ponto da sua história, a gente encontra uma conexão, né? E aí, quando você falou de honrar pai e mãe, de aceitar, né? Eu percebo que é uma dificuldade muito grande da pessoa que se percebe gay Sim. aceitar a não aceitação dos pais. Só que aí você está cobrando dos pais algo que você também não está conseguindo fazer. Porque Exato. assim como para você, né?
receber essa aceitação é importante, para esses pais também serem respeitados, né, dentro da sua limitação, também é importante, porque às vezes é um processo também para os pais. Então tem Sim, gente que quando se assume, ela já espera aquela aceitação, aquele abraço coletivo de família, te amamos do jeito que você é. E essa expectativa. E a realidade é que assim como cada um passa por um processo, muito singular, é claro, mas cada um passa por um processo para perceber sua sexualidade, viver sua sexualidade, para os pais também. Pode ser que seja um processo. Talvez seja isso mesmo. Nossa, logo de cara a pessoa, já sabia, filho, vem cá, te amo, um beijo, né? é. Mas os pais Agora, têm, respeitar a história de vida dos pais também e o tempo de cada um é importante, né? Para não sim, levar para o pessoal e pensar, poxa, falta amor, falta os, compreensão e ir para um lugar de vítima, porque o lugar de vítima não traz solução. Querer forçar, em- né, esfregar isso na cara dos pais, confrontar, constranger os pais não traz paz, né? Olhar com respeito. Qual a criação desses pais? Qual a crença ou conceito que eles têm em relação a isso? Muitos foram criados numa masculinidade primitiva, né? Num conceito de que, ah, e muitas vezes caricato, de que o homem gay é aquele homem, é o afetado, é o. Até naquele conto do Chico Buarque que fala, né? promíscuo, né? Promíscuo, que vai ser a mulherzinha dos outros, que todo mundo, né, vai jogar pedra, vai ridicularizar, vai maltratar. E me fugiu o nome agora da personagem do Chico Buarque, que fala, né, não sei se é Ginu, né, toca a pedra na Ginu, não sei. Ah, Geni, Geni, né? horrível. Isso, É, então, Geni. mas muito interessante. E muitos pais têm esse medo de que, se meu filho for gay, então meu filho vai se transvestir, meu filho vai ser assim, ele vai se vestir de mulher, ele vai ser açoitado nas ruas, ele vai ser machucado. Então, por amor, esses pais não querem que esse filho se torne gay, porque eles acreditam que talvez esse filho siga, talvez por esse caminho. Pode ser que alguns até sigam, Fica mas uma não conotação necessariamente. negativa, né? Ser Mas é o gay que tem uma cada um conotação conhece. negativa para a maioria das pessoas. Então, ser gay é algo ruim, não quero nada de ruim para o meu filho. Quero que ele seja homem, porque assim ele vai ser feliz, ele não vai sofrer, ele não vai ser discriminado. Né? Eu só vou fazer uma intromissão aqui na sua fala, porque eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha família. O meu sobrinho é gay. Eu sempre percebi, antes dele, até quando ele se assumiu, eu falei assim, nossa, eu esperava por esse dia, né? Porque eu já imaginava e tal. E aí um dia estava uma discussão na minha casa sobre se ele ia ser ou não, porque ele era criança na época, né? Sim, E aí estava essa discussão, eu acho que ele vai ser, eu acho que ele não vai ser, por causa disso, por causa daquilo, nanã. Ai, mas se ele for, tomara que ele não seja, porque como ele vai sofrer, porque como ele não sei o quê, porque... sim. E eu ficando louca da vida, né, com o rumo da conversa, porque até aí eu já tinha que desconstruído uma série de preconceitos meus, acho que isso é um processo, né, que a gente, agora eu não tenho mais preconceito nenhum De em todos, tá? relação a nada, em Não é relação a exclusividade nada. sua. Todos nós passamos É, pelo processo. é um processo, é a gente Sim, escolher quebrar isso. Peraí, eu não conheço sobre esse assunto, o que, que eu estou julgando? O que, que eu tô, né? Enfim, então eu já estava mais desconstruidona e estava essa polêmica, esse bafafá, de que ia ser dele se ele fosse gay, piriri parará. E aí a polêmica toda girava em torno da questão. Ele não vai ser aceito. A preocupação das pessoas era, ele não vai sim. ser aceito. E aí o meu pai, estava quietinho, meu pai, ele fala pouco. E pessoa que fala pouco, geralmente quando abre a boca, é muito assertivo na sua fala, né? Porque pensa antes de Uhum, falar. Eu já sou mais faladeira, às vezes eu falo até besteira. E o sim, meu pai não. E quando ele abre a boca, todo mundo escuta. Você já sabe que vem alguma coisa de valor. Ele não abre a boca para falar bobagem, é, não. E aí, quando ele abriu a boca, ele falou, a pessoa mais velha da rodinha. A hora que ele abriu a boca foi para falar. Vocês estão preocupados com a aceitação porque ela tem que acontecer primeiro aqui, dentro de casa. E todo mundo parou e ficou, lógico, é isso, né? Poxa, tá preocupado com a sim. aceitação lá fora do mundo, não sei o quê. Cara, é a gente primeiro,
não é sobre o mundo, primeiro é aqui. E aí ficou todo mundo meio assim, meio em choque assim, com o que ele falou, né? E hoje ele 15 anos, tem 15 anos, e hoje ele já vive isso assim de uma forma aberta mesmo, assim, não é segredo para ninguém, não é mais algo que ele precise esconder, mas é que nem você falou, cada um tem seu tempo, né? E permitir isso, né? Que cada um possa ser o que é. A gente não, os filhos não vêm ao mundo para atender a expectativa dos pais. E os pais não estão no mundo para atender as expectativas dos filhos. Cada um tem um aprendizado. Então, imagina o peso de uma criança ao nascer, o pai pegar no colo e falar: você vai ser isso, né? Qual que O é o filho vai ser o peso? pegador, Ou você vai né? ser determinado, vai ter determinada profissão. Qual o peso desse filho de carregar essa fala de um pai? Você vai ser isso, ou você tem que ser isso. Cadê a liberdade dessa criança, desse ser humano, né? E aí vai exigir coragem para ele ir até com uma má consciência de sair fora, talvez, de um padrão. Se ele fica na boa consciência, aí ele segue. Aí é o que a gente estava falando no começo. Ele vai acatar para ser aceito, ele vai acatar para fazer parte, para se sentir pertencente. Então, é não projetar expectativas nos outros, mas permitir que os outros sejam o que eles tiverem que ser e ficar de acordo com isso. Quando eu digo, se eu tenho uma filha ou um filho, vamos dizer, padrão. Bruno travou aqui para mim. Gente, vocês estão ouvindo o Bruno? Eu perdi o Tá, áudio dele. tá travando. Me ouve? Não. Voltou. Agora sim. Voltou? Tá. Você me ouve? Então, assim, Você me ouve? ouço, ouço. Então, Ah, eu legal. permitir que o meu filho seja aquilo que ele quiser ser, aquilo que estiver, que for certo para ele. Talvez numa família de advogados, ter um filho artista, ter um filho professor, ter um filho que não siga esse padrão. É permitir que as crianças, que os filhos sejam o que eles quiserem ser. E se de repente a família percebe que existe uma orientação sexual diferente, olhar com muito respeito, dar o suporte necessário. Eu lembro que me marcou muito uma reportagem da Angelina Jolie, do Brad Pitt, que eles tiveram uma filha biológica, não lembro o nome, acho que era Shiló, e a menina era muito pequena e eles já falavam que ela era uma menina trans. Eu lembro que quando eu li aquilo, eu falei assim, nossa, que absurdo, como assim já está falando que a menina é trans? Mas os pais já tiveram aquele olhar de aceitação, porque perceberam que a menina se identificava mais com as roupas dos irmãos do que das mulheres, né? Roupa de menino. Ela brincava mais com brinquedos de menino do que de menina. Não que existam brinquedos de homem e de mulher, né? Se a gente olhar, existem brinquedos. Mas ela tinha uma identificação mais para o masculino. E desde o início, esses pais permitiram que a menina pudesse vivenciar plenamente a sua identidade. Porque aí a gente não está falando de orientação sexual, identidade de gênero. É uma menina que nasceu mulher, né, nasceu com uma identidade feminina, mas que se identificava com o masculino. Pode ser que ela não seja lésbica, né? Pode ser que ela tenha relação com um homem ou com uma mulher. Isso não nos cabe querer saber, mas olhar com respeito para essa identidade, que é uma menina que já tinha identificação com meninos, né? Como se fosse um menino, ou uma mulher num corpo, perdão, um homem num corpo de uma mulher. Então eu acho muito bacana a forma como isso foi acolhido. Eles têm todo um suporte que permite isso. Nem todos têm esse suporte de profissionais, enfim, mas olhar com muito respeito, não querer forçar, tirar nada de ninguém, né? Nada de uma pessoa Sim. que não esteja pronta para entregar aquilo, né? Essa violência ela é muito grande e acontece muito. E tem, a gente sabe, né, os casos de expulsões, de agressões, de mortes, né? Isso ainda é uma realidade.
na E sociedade. você já viveu alguma situação assim que você gostaria de relatar aqui, de preconceito? Você vivenciou mesmo, passou Olha, por isso? eu preciso ser muito sincero, assim, eu me sinto muito abençoado. Preconceito, de fato, de humilhação, não. Nunca aconteceu. Mas por quê? Porque aí o Bruno, eu não me expressava com trejeitos. De alguma forma, algumas pessoas poderiam falar, mas nem parece gay. Eu não encaro isso nem como um elogio, nem como uma ofensa. Mas talvez a forma de eu me expressar me preservou de ter sido, Alvo. talvez, alvo. Sim. Até porque, como eu te falei, né, na minha adolescência, eu fazia parte do coro que apontava o dedo, não de quem tinha o dedo apontado. Você Então, de acha que alguma de forma, alguma eu me forma... blindei e me preservei fazendo parte desse coro. Uhum. Então, nunca Isso chamei você acha atenção que para mim. pode ter dificultado na hora de você, poxa, como eu vou me assumir agora se eu Ah, sou a pessoa que é apontada? Você acha que isso teve um peso ainda maior? não, porque eu não tinha consciência. Eu não tinha essa Né? consciência, não. Aquele movimento de Eu fazer, digo, no momento que você tinha consciência, você falou assim, tá, ok, eu sou gay, eu amo meu parceiro, estamos juntos, preciso mostrar isso para o mundo. O fato de, no passado, quando você não tinha consciência, ter apontado o dedo, sim. peso ainda maior? Eu, Porque eu tô te perguntando isso porque eu conheço pessoas que eu olho e falo, nossa, gente, cara, esse cara é gay. Esse cara é gay. Amigos próximos, assim, eu falo, meu, esse cara é gay, sim. não é possível que esse cara não Todo mundo seja sabe, gay. menos ele, né? Cara, com ninguém, esse cara nunca falou nada sobre relacionamento nenhum, sobre pessoa nenhuma, enfim. E aí, essa pessoa aponta, essa pessoa julga, essa pessoa critica. Eu fico pensando, cara, será que não é ainda mais difícil na hora que a pessoa se percebe, É, encontra alguém? Como sim. que é para essa pessoa, né? Ela É, julgou, ela criticou, e aí agora ela ela está do outro lado, né? ah, é, Então, aquilo que ela vivenciou de um lado, ela corre o risco de vivenciar do outro. Então, isso pode sim dificultar. Mas o mais uhum, importante é por que que o ser humano tem tanta curiosidade e necessidade de olhar para a sexualidade do outro. Aquilo que eu não tenho bem resolvido em mim, eu projeto no outro. Isso é muito interessante. boa, Então, boa. quem está bem resolvido sexualmente não está preocupado com o vizinho, não está preocupado Eu com as vivo falando pessoas, isso, não eu está vivo falando isso, eu preocupado. falo, gente, eu não consigo entender por que que as pessoas se preocupam tanto com o que que as outras fazem na Sim, cama. Que diferença faz para mim se a pessoa gosta de homem ou de mulher, se gosta por cima, se gosta por baixo? sim. Que diferença que isso faz para mim? E é Para ela se relacionar comigo como amiga, como colega, como parente, seja lá o que for, que diferença faz para mim? O que que ela faz na intimidade dela, né? e é interessante, o Rodrigo aqui, Dobner, Faz querido, também sentido. ele traz uma fala muito legal, né? Que precisamos agradecer aos travestis e transexuais e afeminados que estiveram e estão sempre à frente dos direitos e ativismo, para que nós estejamos aqui de boas e conversando sobre isso. Então, é reconhecer, Legal. agradecer todos os que andaram em cima do muro, porque foram os que levaram pedrada dos dois lados. Então, a gente teve um trabalho, semana passada, dos homens em relação à aceitação. E aí a gente pode reconhecer e agradecer a todos os que se expuseram, foram mortos, violentados, judiados, né? Então, graças a essas pessoas que puderam abrir um caminho, hoje nós podemos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. Então, é dedicar o reconhecimento e a honra, honrar essas pessoas que morreram em prol de um bem maior. Então, todos os tipos de ativismo, e aqui eu não estou falando de cancelamento, no, anti isso, anti aquilo, eu não sou anti nada. Eu olho com respeito para todos. E tenho, no meu, assim, no meu coração, eu honro e Bruno, tem uma travadinha aqui para mim. Não estou conseguindo te ouvir. A imagem deu uma congelada. é, Voltou. eu honro e agradeço aqueles que se colocaram na linha de frente.
os que deram a cara para bater. E aí a gente pode até puxar na Muito bom. Bíblia, né? Trazer um contexto religioso. A Bíblia diz, se alguém te der um tapa no rosto, ofereça a outra face. Essas pessoas fizeram isso. Elas estavam lá para lutar. Então, essa gratidão, esse reconhecimento é importante como sociedade termos a todos os que foram para a linha de frente e permitindo que hoje, cada um de nós, homos, héteros, trans, bis, assexuais, todos os LGBTQI+, todas as siglas e letras, pudessem ter a vida um pouquinho mais leve do que ontem. E graças àquilo que nós construímos hoje, os nossos descendentes terão uma vida um pouco mais leve depois. Então, é uma construção de conscientização, de respeito, de aceitação, aceitar o outro como ele é. Ele não tem que ser do jeito que eu quero. Ele não tem que respeitar ou seguir os dogmas que a minha crença, a minha religião diz que é o certo. É o certo para mim, não é o certo necessariamente para o outro. Então, não querer impor a minha verdade. Né? Até porque quem diz que a minha verdade é a verdade. É só um ponto de vista, né? A Exato. verdade não existe, o que existe são pontos de vista. E quando a gente se abre, né, para E a esse se terreno limitar lindo, também, maravilhoso né? da empatia, quando a gente começa realmente a exercitar a empatia na nossa vida, a gente começa a ter uma compreensão, né, de Sim. que de respeito mesmo pelo lugar que o outro ocupa, de aceitação por ele ser como ele é, e eu posso concordar, eu posso discordar, eu posso gostar, eu posso não gostar. Agora, eu respeito, né? Ter o respeito como máxima. Então, isso é lindo. Sim. Nossa, e se você quiser dar uma passada aqui nos comentários, de repente ler alguns, porque o pessoal está bem ativo aqui, né? Com muito Eu tô vendo carinho. aqui, ó, Tem a elogios Gi, para você. parceira querida, a Vanessa, que bacana. Eu não consigo. São muitos, a gente realmente precisaria de uma live só para acompanhar os comentários carinhosos que estão chegando para você. Então receba e aceite esse Gratidão, carinho, esse puxa, presente, né? As que pessoas muito bacana. emocionadas Nossa, mesmo com o seu relato, falando que você, né, tem uma luz, e realmente eu estou sentindo isso. Estou te conhecendo assim há pouquíssimo tempo. E a gente sente, às vezes, uma conexão forte com algumas pessoas, independente do sim. tempo, né? Esse tempo É, cronológico, assim. A gente conheceu, não, as pessoas te parabenizando por esse que relato bom. maravilhoso, Gratidão, riquíssimo. nossa, E gratidão. sabe uma coisa que eu sempre falo aqui? Que todos nós somos especiais. Todos. Quando alguém fala assim, ai, Fernanda, você é especial, eu falo, sou. Você também. Todos nós. Acontece que às vezes a gente não Sim, sabe, não percebe, passa a vida sem saber. Quanto mais autenticidade a gente tem, quanto mais a gente consegue ser a gente mesmo, mais a gente vai percebendo o nosso brilho. E não é para brilhar mais que os outros, não é isso. Quando a gente consegue enxergar, encontrar o nosso brilho, a gente ajuda outras pessoas a também se iluminarem, encontrarem o brilho delas. A gente começa a inspirar. E eu tenho certeza que a sua fala hoje foi muito inspiradora para muitas pessoas que estão acompanhando. Eu vou deixar gravada, tá? Então, depois você pode compartilhar, inclusive, quem estiver assistindo a live, eu acho que todo mundo aqui tem alguém que vai pensar assim, poxa, fulano precisa ver essa live. Compartilha. Inclusive, isso ajuda na divulgação do nosso trabalho, isso ajuda a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Venham nas próximas, né? Que em quarta-feira a gente vai receber o Marcelo, que tenho certeza que vai ser, tipo, muito, muito bom, muito legal. Na sexta-feira a gente tem um casal de mulheres, também vai ser muito bacana. E fora isso, sim, temos outras surpresas, outros conteúdos que a gente está preparando com muito carinho, para a gente conseguir realmente ir quebrando esse paradigma, quebrando, desconstruindo mesmo essa ideia que de repente limitada, empobrecida que a gente tem sobre a sexualidade como um todo, né, Bruno? A gente está caminhando aqui para a nossa reta final, né? Eu perdi o seu som, eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Você tá, né? Olha só, você quer tentar sair e voltar? Geralmente funciona. Para você poder agradecer, enfim, e se despedir da galera. Vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Sem som ainda. Sem som. De você sair e voltar.
Gente, eu quero agradecer de coração imensamente todo mundo que esteve aqui participando. Desculpa a gente não conseguir acompanhar os comentários, né? Mas fica aí o nosso agradecimento de coração para vocês. Em nome do Bruno também agradeço todo mundo que esteve aqui. E a gente se vê na quarta-feira. Um beijo a todos.